Olá, hoje nós vamos estar falando sobre o workshop que eu vou estar realizando dia 4 de dezembro sobre o recurso sistêmico da justa razão que eu desenvolvi, e para isso eu vou estar falando um pouquinho como é o pensamento transgeracional, o que é a lógica sistêmica, o que é a lógica racional, ok? Então eu vou entrar um pouquinho nesse conceito e aí depois eu falo um pouquinho mais sobre o workshop de 4 de dezembro, que é o recurso sistêmico da justa razão. Obrigado da presença aqui de vocês, obrigado da confiança. Mais uma vez, é sempre um prazer muito grande poder falar sobre esse raciocínio sistêmico. Um raciocínio tão libertador, tão profundo, tão apaziguador. Ele traz um esclarecimento, ele traz uma percepção tão profunda, tão libertadora, que é sempre um grande privilégio poder falar sobre isso aqui, né? Então, o que é o recurso da justa razão, né? O recurso da justa razão é onde reside, é onde mora a origem de um comportamento que eu carrego, um comportamento disfuncional que hoje na minha vida impede o meu fluxo, a minha leveza, a minha espontaneidade, a minha confiança, né? Eu busco muito mais uma segurança do que uma confiança. Então, dessa forma, quando eu estou muito mais preso na minha segurança do que na minha confiança, eu ouso menos, eu experimento menos, eu intuo menos, eu não vou além, eu fico aonde é conhecido, eu fico aonde eu tenho segurança, eu fico na minha zona de conforto. E com isso eu não expando, eu não construo, eu não acumulo mais experiências, mais repertório. Então, quando eu busco esta segurança, que é absolutamente natural a gente buscar a segurança, porque senão a vida entra em estado de ameaça e aí o meu sistema nervoso me paralisa, né? Eu fico só buscando uma solução, uma saída, por onde eu vou sobreviver. E eu paro de raciocinar. Eu saio do córtex, vou lá para o meu límbico e para o meu reptiliano e vou para as minhas memórias. E o que isso tem a ver com a justa razão? Né? Então, a justa razão exatamente é em que memória, em que experiência transgeracional esse sentimento que eu carrego de uma forma inconsciente atua no meu comportamento presente. Como que esse repertório transgeracional me influencia a ponto de eu ter um sentir, um pensar e um agir de acordo com essa necessidade de sobrevivência, com essa necessidade de segurança, e não com o que está acontecendo aqui no meu presente. Eu estou numa reunião com pessoas aonde eu preciso me colocar e não consigo. Não tenho a segurança suficiente, não tenho a confiança suficiente. Eu economizo as palavras. Se eu puder, eu não me coloco. Se eu puder, eu não me expresso, eu deixo os outros, ou eu dou a dica e permito que o outro pegue a minha dica, cresça em cima dela e tome ela para ela, né? Isto porque eu não me posiciono, porque me posicionar é me expor. Me posicionar é ter que confiar no que eu estou falando. Me posicionar é me bancar. Isso é presença, isso é empoderamento, né? E se eu estou baseada na minha segurança e não na minha confiança, naturalmente eu abro mão no meio do caminho e não me empodero, não tomo a minha força, não tomo o meu tamanho, não tomo o meu lugar. E por que e como tudo isso acontece, né? Então, em 2009 eu desenvolvi o recurso sistêmico da justa razão, que é o lugar onde nós temos
a origem dessa necessidade de segurança que eu carrego diante do meu empoderamento. Então, vamos lá para o pensamento transgeracional. O que é o transgeracional? O transgeracional é a história dos nossos pais, é a história dos nossos avós, é a história dos nossos bisavós. Não é a minha história na minha infância, as minhas experiências, ok? Então, não necessariamente é o que eu vivi na minha infância, e sim o que os meus pais, avós e bisavós viveram na infância deles ou na juventude deles, na história deles. Isto se torna uma memória transgeracional. E se essa memória foi muito impactante, é possível que haja um trauma, um congelamento, algo que marcou todo o sistema e determinou a partir daquele ponto um comportamento. E esse comportamento foi sendo repetitivo. Ele foi sendo repetitivo no sentido de que foi uma estratégia de sobrevivência naquela época. E eu continuo repetindo inconscientemente, mas isso não se adequa mais na minha realidade. Então, eu continuo um padrão transgeracional que foi útil no passado, mas que hoje impede o meu desenvolvimento, o meu empoderamento, o meu tomar o meu lugar, ok? Então, vamos dar aqui um exemplo, né? Pode ser que na minha infância, com as minhas experiências, né, que eu fui tendo, eu tive algumas sensações de perseguição, eu tive algumas sensações, experiências de bullying, eu não conseguia me colocar, eu não conseguia ser escolhido, eu não conseguia tomar o que era meu, eu sempre abria mão, eu me isolava, eu me excluía, ou era alvo de outras crianças, adolescentes, né? Ou era motivo, ou era assunto negativo, diminutivo, de desconsideração, ok? Então, é muito possível que eu carregue uma sensação de exclusão, de perseguição, que simplesmente surgiu. Eu fui eleito no grupo da sala de aula como a pessoa que era o foco de ser excluída, que era o foco de viver bullying, que era o foco de ser desconsiderada, né? Isso surgiu, simplesmente surgiu. Não necessariamente eu fiz algo que merecesse aquilo. Eu posso até ter tido feito, porque se isso é muito forte em mim, eu vou ter comportamentos onde eu vou estar gerando essa exclusão, esse bullying, esse olhar negativo, esse lugar no grupo social aonde eu não tenho um lugar positivo, eu tenho um lugar negativo, eu tenho um lugar de excluído, de isolado, de menos, de insuficiente. E por que isso acaba acontecendo assim desse ponto de vista? Se você entrar num processo terapêutico e começar a analisar o porquê que você foi desconsiderado, por que você foi perseguido, por que você foi alvo de muitos bullying, né? Você pode ser que você não encontre, porque aquilo surgiu de repente, numa situação, alguém virou do meu lado e me julgou, e aquilo eu fiquei constrangido, eu fui para um lugar, eu fui para uma postura aonde o grupo social adotou aquele meu lugar e me rotulou com aquilo, ok? E aquilo depois perpetuou. Então, como é que eu analiso isso? Como é que eu faço com isso, né? Então,
Eu tenho 61 anos de idade, faço terapia desde os 20, eu tenho uma longa jornada terapêutica, eu passei por várias técnicas e, lógico, eu faço parte desse repertório de exclusão, de bullying, de desconsideração, né, de desempoderamento, né? Eu tive vários comportamentos disfuncionais na minha adolescência, na minha juventude, e que depois eu fui me trabalhando e fui conquistando, eu fui me libertando disso tudo. Mas quando eu ia buscar na minha biografia o sentido que isso tinha, eu não encontrava. Ao contrário, eu me enrolava cada vez mais, porque eu buscava e não tinha saída. E cada vez que eu buscava e não achava a solução, o porquê, o motivo, aquilo me dava mais desesperança ainda. Então a terapia, se ela não busca uma origem que justifica algo que não necessariamente eu merecia, mas eu carregava, ok? Aquilo me traz desesperança, porque eu vou na terapia, eu me envolvo, eu me dedico, eu pago tempo, energia e dinheiro, eu coloco a minha força ali, eu coloco a minha energia ali e eu não tenho resultado. Nada me tira a sensação de merecimento do bullying, da exclusão, da desconsideração. Então, em vez de me ajudar, me traz um peso, uma realidade que eu não consigo transformar, ok? É aí que entra e que entrou na minha vida terapêutica o pensamento transgeracional. Quando eu entendi que, além da minha biografia, além das minhas experiências, existe uma outra consciência, que as experiências vividas pelos meus pais, as experiências vividas pelos meus avós e bisavós. E isto é repertório. Este repertório, dependendo da intensidade que ele foi vivido, ele está impresso no DNA, no sistema nervoso de todo o sistema familiar. Isso é epigenética, isso é uma ciência, né? Isso é biologia, isso é fisiologia. Então, um trauma transgeracional pode perdurar dentro de você até 7 gerações, ok? Então, se os meus avós, este não é o meu caso, mas poderia ser, né? Se os meus avós fugiram da Europa por causa da guerra, né? Ou se os meus avós tinham a ver com os índios e tiveram que lutar pela sobrevivência porque eles eram caçados, certo? Então, dependendo da minha realidade, dependendo do que eles viveram, então, vamos lá para a Europa. O Brasil é um país de imigrantes. Imigrantes que abandonaram tudo pela fome, pela religião, pela política, pela doença, entraram num navio, atravessaram o oceano 2, 3 meses, sem saber para onde iam, chegaram aqui sem nada, fugidos, escorraçados, buscando a segurança da sobrevivência. Cada país tem a sua história: Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Áustria, vários outros países, né? O Brasil, os estados, né? Então, cada estado do Brasil é um país na Europa, né? Então, cada estado aqui tem a luta pela sobrevivência, a luta de invasão de terras, a luta dos índios, a luta dos escravos, dos negros que vieram da África e que se desenvolveram aqui. E depois que eles foram liberados, como foi a história deles? Eles tinham estudo, eles tinham trabalho, eles tinham emprego, eles tinham casa, eles tinham dignidade. Então, todos esses aspectos influenciam em como os seus avós e bisavós lutaram pela sobrevivência. Então, voltando para os imigrantes da Europa, fugidos da guerra, ou porque eram judeus, ou porque eram de um partido político diferente, ou porque a guerra destruiu tudo e ali não tinha mais esperança. Eu vou para o Brasil porque vamos tentar algo novo, num lugar novo, longe de
tanta morte, de tanta destruição, de tanta perda de referência, de segurança. Então, os seus avós, bisavós vieram para cá fugidos da guerra. Se eles eram perseguidos lá, certo? Então, aqui eles não podiam dizer quem eles eram. Eles mudaram o nome, mudaram o sobrenome, esconderam a religião. Por que eles fizeram isso? Para eles poderem sobreviver, ok? A sobrevivência deles dependia deles esconderem o que eles eram e de onde eles vieram. Por quê? Porque aqui também existia o nazismo, aqui também tinha as mesmas perseguições políticas, porque o mundo naquele momento funcionava assim. Então, quanto menos eu falar quem eu sou, o que eu penso, como eu idealizo e o que eu gostaria, mais chance eu tenho de sobrevivência. E isso se torna uma lógica transgeracional, uma lógica sistêmica. Não se comunique, se isole, esconda, guarde, fale pouco, o necessário, ok? Então, eles sobreviveram graças a pouca comunicação, graças a pouca exposição, graças a eles não serem alvos. Quanto menos eu ser visto, mais chance eu tenho de sobrevivência. E é graças a isso que os seus avós conseguiram gerar a luz, que nasceram os seus pais, e que por isso você está aqui, porque eles se expuseram cada vez menos, ok? Então, a exclusão deles, a inibição deles, o isolamento deles permitiu que a vida continuasse. E aqui, então, o isolamento é um recurso, o isolamento é uma força, o isolamento foi o que permitiu a sobrevivência e que você estivesse aqui hoje. Então, isso se torna uma lógica sistêmica, ok? Que foi uma estratégia de sobrevivência que gerou a sua vida. Graças a isso você está aqui. Quando você está na barriga do seu pai e da sua mãe, todo esse potencial, toda essa herança, ela é ativada na paternidade do seu pai e na maternidade da sua mãe. E todos esses traumas, essas impressões, tudo que gerou a sobrevivência, vem como força, vem como recurso. Então, você, na barriga da sua mãe, começa a herdar todos os traumas transgeracionais, a lógica sistêmica do seu pai e os traumas transgeracionais e a lógica sistêmica da sua mãe. Tanto os traumas quanto as estratégias de sobrevivência. E quando você está na barriga da sua mãe, você recebe tudo isso. Você absorve, você faz download, você incorpora essas informações, porque o seu pai quer que você sobreviva, a sua mãe quer que você sobreviva. Então, inconscientemente, nós buscamos as estratégias de sobrevivência. Então, você nasceu com essa herança, ok? Você recebeu essa estratégia de sobrevivência, de isolamento, de não comunicação, de quanto menos mais chance de sobreviver. Se isto for a história dos seus antepassados, né? Que também pode ser repetida pelos índios, que também pode ser repetida pelos africanos, ok? E existem muitos outros exemplos. Então, eu vou para a escola, eu carrego a lógica sistêmica. A lógica racional me diz que eu posso ir lá na rodinha dos meninos e das meninas e falar o meu nome e falar se eu posso brincar ou não. Só que quando eu vou fazer isso, eu estou correndo risco de ser visto. Eu estou correndo risco de descobrirem quem eu sou. Então, inconscientemente, esse medo, essa preservação, esse estado de segurança começa a se apresentar.
Por quê? Porque aquilo é arriscado do ponto de vista transgeracional. Então eu começo a desenvolver um raciocínio. Eu vou menos, eu falo menos, eu peço menos, eu cobro menos, eu me coloco menos e eu vou me isolando e vou desenvolvendo um comportamento. Este comportamento que fica na base da minha estrutura de personalidade vão gerando consequências. Então, se eu não me coloco, se tem um abusador ali no meio, ele vai me usar, porque eu não me coloco, eu não vou enfrentá-lo. Então, eu vou virar fio terra de determinadas estruturas emocionais daquele ciclo social e vou ser fio terra, vou receber situações desconfortáveis de desconsideração e de desmerecimento. E assim eu vou construindo a minha estrutura emocional de personalidade. Hoje, adulto, eu estou numa empresa, eu tenho que liderar uma reunião, eu tenho que participar de uma reunião e eu carrego os mesmos traumas. Mas eu tenho que me colocar, mas eu não consigo. Eu sei o que dizer, mas eu não me coloco. Eu poderia dar uma excelente sugestão, mas eu estou insegura. Tem os outros que querem dizer. Eu não corto o outro, eu não me coloco, eu não me exponho. Por quê? Porque eu estou presa numa segurança transgeracional. E de novo eu não me empodero. E de novo eu não tomo a minha força. E de novo eu não tomo o meu lugar. Ok? Então aqui, a lógica racional que é: vai lá, dá a sua ideia, se coloca, toma o seu valor, toma o seu lugar, contra e versus uma lógica transgeracional que ficou baseada na sobrevivência, mas que está inconsciente, ok? É aqui que o workshop da Justa Razão, que eu vou dar no dia 4 de dezembro, pode te ajudar e muito dentro desse raciocínio. O que é a justa razão? O que me impede de me colocar? O que me impede de me expor nessa reunião no meu trabalho? O que me impede de me colocar no meu relacionamento, de colocar limite e de dizer: isto eu não posso, isto eu não quero, isto eu não devo? Como assim eu não posso, não quero e não devo? Né? Como assim eu me sinto no direito disso? Então, quando você dá o lugar para a origem de um comportamento que você carrega, que não justifica, mas você não consegue fazer diferente, você vai estar usando o recurso da justa razão para isso. E neste workshop eu vou estar ensinando como fazer isso, como usar a justa razão para que ela dê um lugar no campo da família, na geração em que aquilo começou, na geração em que aquilo foi necessário e aquilo tem que ser reverenciado. Hoje me atrapalha, me impede, me dificulta a vida, não deixa, eu faço tudo direitinho. Eu estudo, eu faço curso, eu tiro o meu certificado, eu vou no trabalho, eu chego cedo, eu saio tarde, eu me dedico, eu me comprometo, eu faço a minha parte. Na hora de tomar eu não posso, porque se eu me expor, a minha vida está em risco. Então eu me recolho. Isso está no meu límbico, no meu reptiliano, não está no meu córtex. Isso está impresso nas minhas vísceras, órgãos e músculos, nas minhas fáscias musculares. As nossas fáscias musculares, elas absorvem todas essas informações e ela é uma estrutura, portanto ela é uma postura diante da vida. Como a fáscia do meu músculo, como o molde do meu músculo me estrutura, é como eu me coloco na vida, é uma postura e para mim é uma postura sistêmica, é uma postura transgeracional. O recurso da justa razão, eu desenvolvi ele em 2009. Em 2011 foi a primeira vez que eu expus ele em workshop com alunos e que, graças a Deus, teve um sucesso muito significativo. Em 2016 eu fui para a Dinamarca, em Copenhague, num congresso de constelação familiar, apresentei esse recurso e foi muito bem aceito. Em 2017 eu escrevi o meu livro Olhe e Veja Além, que eu conto um pouco dessa história, né? Olhe e Veja Além.
É o livro que eu falo sobre isso. E de lá para cá, eu já fiz várias formações que eu venho só acrescentando os motivos pelo qual a origem transgeracional de um medo, de uma estratégia de sobrevivência, de uma privação, de um sentimento de insuficiência, que quando você nasce, você herda dos seus pais, e isso está na base da nossa estrutura de personalidade. Isso está impregnado na gente. A terapia cognitiva muitas vezes não acessa a origem disso e, portanto, você conhece o looping que você fica a respeito disso, mas não consegue exercer controle. Isto é o poder, isto é a potência do pensamento transgeracional, do pensamento sistêmico. E a justa razão, quando você aprende a usar esse recurso, você consegue que você e o seu cliente vá além do que você experimentou, que está na sua mente. Na sua mente não está o teu transgeracional, isso está na consciência, na alma do grupo, porque não está na sua experiência, você não viveu a perseguição, foi o seu avô que viveu a perseguição. Então, como é que eu vou saber disso, ok? Mas isso está no nosso repertório, está no nosso DNA. Então, quando você abre o campo e você monta uma estrutura familiar e você dá o lugar da justa razão de um comportamento que hoje te prejudica, te dá a sensação de insuficiência, é impressionante o que acontece, porque você reconhece imediatamente, ninguém te fala, é uma sensação interna, você acha a origem, você acha o sentido, você acha o motivo, você entende com o sensorial que aquilo veio dali, ali é a origem de um comportamento que você carrega. Isso é a beleza, porque aqui não tem culpados, tem origem. O seu avô, sua avó não são culpados disso, eles estavam sobrevivendo. E graças a eles, com este isolamento, você chegou até aqui. Isso é o bonito do pensamento sistêmico, é através da reverência, através da inclusão, através de você agradecer essa estratégia de sobrevivência, que você se liberta de ter que perpetuá-la, de ter que carregá-la, de ter que fazer de novo, porque hoje não estamos em guerra, hoje a sua segurança está garantida, hoje você pode se expor, mas sem você reverenciar o medo dos seus avós, você não consegue, você não se diferencia, ok? E é isso que eu vou estar ensinando no dia 4 de dezembro, no workshop da Justa Razão. Vai ser um dia inteiro, eu vou dar exercícios, eu vou dar os conceitos, eu vou ensinar você a estar usando isso no seu processo terapêutico, né? Isso vai possibilitar que o seu cliente vá muito além do que ele já foi. Você vai ter muito mais confiança em poder lidar com padrões repetitivos que as pessoas não querem mais, mas na hora do vamos ver elas fazem igual. Isso dá um esgotamento, isso dá uma frustração, isso dá uma decepção. Como eu ajudo o meu cliente a sair do lugar? Como eu ajudo ele a ter sucesso? Como eu ajudo ele a deixar de se autodestruir, né? Isso é muito frustrante no processo terapêutico. Com este processo, eu desenvolvi uma metodologia que é o Nexo Renascer Sistêmico, né? Que é baseado no pensamento transgeracional, no pensamento, na lógica sistêmica, ok? Onde isso começou? Qual é a origem disso? Eu ofereço de 9 a 18 sessões individuais para o meu cliente a respeito do mesmo sintoma. Então, eu faço o aspecto transgeracional com ele, eu faço o aspecto gestacional e o aspecto biográfico. E acompanho durante 9 a 18 encontros mensais ou quinzenais, para que ele consiga atravessar todo esse processo, toda essa estrutura psicológica que ele desenvolveu, esse repertório de experiências que ele desenvolveu
na vida dele, com as experiências dele, iniciando com a justa razão no transgeracional, ok? Então, é muito libertador, é muito potente e, ao mesmo tempo, muito simples, tá? É um dia, é um workshop, é prático, é conceitual, é vivencial, vale a pena essa experiência. Eu espero que você possa estar vivenciando isso, porque é muito transformador. Eu espero você, 4 de dezembro, a página tá aqui na minha bio, né, do meu Instagram, entra lá, é um preço muito acessível, que eu estou fazendo especialmente porque eu quero divulgar a justa razão, eu quero poder oferecer esse recurso sistêmico, independente da técnica que você use. Você não precisa mudar a sua técnica, mudar a sua linha de raciocínio, e sim incluir o pensamento transgeracional no que você já faz hoje no seu consultório. Então você vai poder ir além com o que você já faz. É bem simples. Venha participar. Te aguardo nessa experiência. Obrigado da sua confiança e da sua atenção. Tudo de bom, um beijo no coração.